Colossenses capítulo 3. Aí vamos começar, porque a partir daí a gente não falou na semana passada. Então hoje fiz um resumo um pouquinho maior do que a gente está habituado a fazer, porque tinha bastante gente que não estava aqui, e porque nós já vamos encerrar esse assunto para a semana que vem a gente concluir, né? Colossenses capítulo 3, ou melhor, eu quero que vocês já acompanhem a partir do 2, verso 20. Então estamos falando sobre a plenitude que encontramos através da palavra. Então, plenitude da palavra para nós desfrutarmos de tudo acerca de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 20. Presta atenção, olha que poderoso. Já que vocês morreram com Cristo, então o que você é? Morto. Amém? Quero dar uma notícia para você. Você está morto. Amém? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Portanto, já que vocês morreram com Cristo, para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Lembra do que a gente conversou, né? Não fundamente a sua fé em princípios humanos, em ensinamentos humanos. Fundamente e centralize tudo em Cristo. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, é o ascetismo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Agora olha como começa o 3, capítulo 3. Portanto, ou seja, uma conclusão. Portanto, já que vocês ressuscitaram, então agora eu tenho uma outra notícia para te dar. Primeira notícia que eu dei, você morreu, você está morto. Agora tem uma segunda notícia. Você ressuscitou, amém? Aleluia. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo 5. Assim, façam morrer, ou mortifiquem, tudo que pertence à natureza terrena de vocês. 2 pontos. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Olha aí, Paulo está falando de obediência e desobediência. A obediência pode agradar a Deus se ela tiver a motivação correta, mas a desobediência sempre gera a ira de Deus. Olha que poderoso isso aqui. Cadê? 8. Mas agora, ou melhor, o 7, né? As quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Isso é passado para nós. Mas agora, abandonem todas essas coisas, ou despojai-vos de todas elas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Vocês lembram que ele começou no capítulo 1 falando da imagem de Deus? Que ele é a imagem visível do Deus invisível. E agora o que ele está dizendo para nós? Que nós devemos ser a imagem dele. Nós estamos sendo renovados à imagem dele. A imagem do Deus invisível, que é Cristo, está sendo visibilizada, está sendo trazida para nós. É por isso que a gente obedece. Nós obedecemos por isso, porque agora nós temos a natureza dele. Porque a nossa natureza agora está sendo renovada através do entendimento de quem Cristo é, do que ele fez por nós. Então, versículo 11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos.
Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração. Visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Versículo 16, habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Vamos orar, Pai. Nós pedimos revelação da Tua palavra, Pai. Nós suplicamos, Pai, para que Cristo seja visto aqui nesse lugar, para que Cristo seja engrandecido aqui neste lugar, para que nós nos tornemos a sua imagem, Pai, para que nós sejamos cheios de toda a plenitude de Deus. Pai, nós clamamos, nós oramos para que o Espírito Santo nos conforme à Tua imagem nessa noite. Nós oramos, Pai, para que nós sejamos sim, Pai, trabalhados, perdoados e tomemos posse de toda a natureza de Deus que é em Cristo Jesus para nós. Pai, nós queremos ser mais agradáveis a Ti, frutificar em toda boa obra. Nós queremos ser, Pai, nós queremos ser agradáveis ao Senhor. Nós não queremos apenas ser filhos, mas queremos ser filhos que dão prazer ao nosso Pai, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, conduze-nos nessa meditação, nessa reflexão, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pode passar o próximo, Diozinho, por favor? Então, por que a gente... Ali no segundo tópicozinho, por que a gente obedece? Porque nós morremos para este mundo e ressuscitamos com Cristo. Então olha que interessante, nós já morremos para esse mundo, já somos defuntos, amém? Nós já somos defuntos, só que esse defunto ressuscitou com agora uma nova natureza. Só que, o que acontece é que a velha natureza continua aqui. Então nós já temos algo do novo, mas ainda temos muito do velho. E como que a gente vai viver o novo e não viver o velho? Se a gente mortificar o velho. Olha que interessante. Olha que poderoso. Nós já não estamos mortos? Por que ele falou para a gente mortificar? Tem como matar o morto? Vocês concordam comigo? Olha só, já que vocês morreram, então vocês estão mortos, certo? Só que aí no versículo 5 do capítulo 3, assim façam morrer. Então, tem como matar o morto? Não tem como matar o morto, né? Já morreu. Nós já morremos, mas agora nós temos que mortificar. Aí tem um entendimento que, se a gente olhar para o original, a gente vai entender. A palavra que é usada para já está morto, nós já estamos mortos, que é usada lá no final do capítulo 2 e é usada no começo do 3, é a palavra apotinesco. Apotinesco quer dizer morrer. Você já morreu. Só que a expressão para façam morrer ou mortifiquem é a palavra necro. Não é isso, Pedro Lucas? Necro, versículo 5. Necro é uma outra palavra que quer dizer tratar como morto. Mortificar não é matar. Mortificar é tratar como morto. Então o que ele está dizendo? Você não tem que matar a sua natureza, porque você já morreu. O que você precisa fazer? É tratar como morto. O que você faz com morto? Enterra. Certo? Você fica andando com um cadáver pendurado? Por mais amado que seja, alguém que você ama e que você perde para a morte, o que você faz? Enterra. Você trata como morto.
o que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar a nossa carne como morta. Por quê? Porque ela já foi morta em Cristo. Nós já morremos com Cristo e já ressuscitamos para uma nova vida. Só que a nossa velha natureza, ela ainda está aqui, porque se ela tivesse sido arrancada de nós, a gente tinha sido destruído. Nós falamos sobre isso. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que tratar como morto aquilo que já morreu. Seria mais ou menos assim: nós temos que enterrar nossa natureza carnal. Nós temos que todos os dias sepultá-la. Todos os dias deixá-la distante de nós. Todos os dias nós temos que viver longe dela. É ser radical com ela. É enterrá-la, é sepultá-la, é assassiná-la no sentido de, eu não estou matando de novo, porque já morreu e não tem como matar de novo, mas é enterrar, é não ficar puxando a velha vida para a nova, é não ficar misturando a novidade de vida com a velha vida. Se morreu, enterra. Aí o que você precisa fazer? Você precisa tratar as coisas do velho homem como mortos. Você morreu. Então, quando insistir em voltar, não puxa para cima, enterra, trata como morto. Isso é mortificar os vossos membros, o vosso corpo. Então é disso que ele está falando. O pecado não faz mais parte da nossa nova natureza em Cristo. Então olha lá, o nosso trabalho é fazer morrer o que já está morto, ou seja, enterrar o que já está morto. Tirar o cadáver de cima de nós. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar o cadáver do velho homem que insiste em andar junto com a gente. Todos os dias, quando a gente acordar, a gente falar: ei, velho homem, você fica aí no seu cemitério, você fica aí sepultado, porque eu sou uma nova criatura e eu ressuscitei. E quando insistir em tentar aparecer, é um defunto. Vocês já assistiram aquele filme Um Morto Muito Louco? Não? Vocês lembram? Passava na sessão da tarde, né? Aquele cara que estava morto e os amigos dele ficavam andando com ele morto. É um trabalho que dá para andar com um defunto. Você tem ideia de quanto pesa um defunto? Tem ideia de como é difícil disfarçar que ele está morto? Então, o que é viver a vida cristã em santidade? É não desenterrar o defunto, amém? Esse é nosso trabalho, não desenterre o defunto. Devemos, aí, última partezinha ali do nosso slide. Devemos viver, não a partir de quem éramos, mas a partir do que Cristo fez por nós. Isso é o que está escrito lá em Colossenses 3,16. Que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Por que a gente obedece? Então, respostas do porquê a gente obedece. Primeira resposta, nós obedecemos porque tudo está relacionado a Cristo. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Obedecemos porque somos de Jesus. Segunda resposta, porque nós morremos. E agora devemos tratar como morto o defunto. Amém? Terceira resposta, porque nós devemos viver a partir do que Cristo fez por nós. Então sempre a resposta tem que ter Cristo. A resposta sempre é Cristo. Não importa qual é a pergunta, a resposta é Cristo. Por que você faz? Porque isso vai agradar a Cristo, porque eu fui comprado por Cristo, porque Cristo fez isso por mim e agora eu vou fazer pelos demais. O que é o Evangelho? O Evangelho é fazer pelos outros, complete a frase, né? O que é o Evangelho? O Evangelho é fazer pelos outros o que você gostaria que eles fizessem para você? Não. O Evangelho é fazer pelos outros o que Cristo fez por você. Isso é o Evangelho. Olha o que está escrito aí, capítulo 3, verso 15 e 16. Ou melhor, vamos até ler uma outra parte. O versículo 16 está dizendo assim: habite ricamente em vós, ou em vocês, a palavra de Cristo. Ou na NVT vai dizer que a mensagem de Cristo, a mensagem a respeito de Cristo, habite abundantemente em você. Ou seja, o que
tem que basear a sua vida é o que Cristo fez, é a mensagem a respeito de Cristo, é o que Cristo fez por você. Olha que interessante, isso aqui é muito poderoso. No versículo, pode passar o próximo, Joe, está ali a resposta. Versículo 12, 13, versículo 13 do capítulo 3. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Aí olha só que poderoso, perdoem como? Como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O que é o Evangelho? O Evangelho é tratar os outros como Cristo trata você. É perdoar os outros como Cristo te perdoa. É diferente de, trate os outros como os outros tratam você. Isso aí é lei. É olho por olho, dente por dente. O que é graça? Graça é, trate os outros como Cristo trata você. A régua é muito mais em cima. Então, perdoe, não como o outro te perdoou, mas perdoe como o Senhor te perdoou. Isso é o Evangelho. Por que a gente obedece? A gente obedece porque a gente não vive pelo que os outros merecem, mas a gente vive pelo que Cristo fez por nós. Essa é a motivação para obedecer. Porque eu fui comprado pelo sangue de Jesus, porque eu morri para a minha velha natureza e agora eu vivo para Cristo, porque eu vivo a partir do que Cristo fez por mim e agora eu vou responder em gratidão ao que Cristo fez por mim. Por que eu vou amar a minha esposa como Cristo amou a igreja? Simples, porque Cristo me amou como igreja e porque Ele me amou, agora eu vou fazer pelos outros o que Ele fez por mim. Por que eu vou perdoar o irmão que me magoou? Porque eu tinha magoado muito mais o meu Deus e Ele me perdoou. Então agora eu vou viver em resposta ao que Ele fez por mim. É a natureza de Cristo invadindo a minha natureza. É agora eu vou obedecer porque eu quero ser como Jesus. Porque Jesus tem toda a luz, porque nele habita toda a plenitude da divindade. Então por que eu vou viver desse jeito? Eu vou viver de um jeito piedoso? Por que eu vou deixar de fazer coisas? Por que eu vou fazer coisas? Porque tem coisa que não faz parte da minha natureza. Mentira, imoralidade, paixão, ira, a ganância, a idolatria. Por que eu não vou fazer isso? Porque isso não é o que Cristo faz, não é assim que Cristo agiu, não foi assim que Cristo me ensinou. Eu aprendi com Cristo como eu devo viver. Então Cristo não é apenas o nosso mestre, Ele é o nosso substituto, mas a partir do momento que Ele nos substitui na cruz, Ele nos ensina como viver. E aí vai cair naquela questão da concupiscência. Cada um é atraído pela sua própria concupiscência, cada um tem o seu desejo por algo mal. E aí o inimigo sabe por onde engodar cada um. O funk não vai pegar o meu pai, né? Agora tem um irmãozinho que vem lá do mundo, que foi criado no funk, que para ele o funk pode ser um engodo. E o diabo sabe cada um onde ele pode engodar. E por isso que a gente não pode julgar os outros a partir da nossa tentação, né? Porque a gente olha e fala assim, isso aí para mim, eu jamais faria isso. E aí a gente olha os outros com um tom de superioridade e fala, eu jamais faria isso. Mas a concupiscência do irmão é diferente da sua concupiscência. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tratar os outros como Jesus trata a gente. Isso é o Evangelho. O Evangelho é, faça pelos outros o que Cristo fez por você. Tenha com os outros a mesma paciência que Cristo tem com você. Imagina isso. Toda vez que você pecou, e você foi lá pedir perdão, o que Deus fez? Perdoou. E por que o irmãozinho na terceira, eu já estou sendo terceira, hein? Eu já estou sendo generoso, porque tem vez que é na primeira, né? Por que a gente na terceira já não quero mais saber? Para mim acabou, não quero mais. Aí a gente deixa a igreja, ou tem muitos irmãos que estão fora da igreja por causa de uma palavra, por causa de uma atitude, por causa de uma mágoa, porque não teve a capacidade de perdoar o irmão, como Cristo perdoou. O limite é muito alto, gente. A gente
Não tem desculpa. Porque o irmão falou assim comigo e aí eu não admito isso. Ei, se Cristo admitiu o nosso pecado, nós agora não temos mais desculpa, né? Agora, pode passar o próximo, Joe, por favor? Ah, não, é esse aí mesmo. Volta lá. Isso. Oitavo. A obediência plena, então nós estamos falando de por que a gente obedece. A obediência plena é a busca pelas coisas que são do alto. Os lugares celestiais que a gente tanto falou em Efésios. A obediência plena é a busca pelas coisas que são do alto e não apenas a evitação das coisas que são de baixo. Porque o que é a religiosidade? É ficar evitando as coisas de baixo. Não posso pisar, não posso fazer, não posso tocar, não posso... O que Paulo está dizendo? Ei, ficar evitando as coisas que são de baixo é coisa de legalista. Quer dizer que você pode fazer as coisas de baixo? Não, mas quer dizer que o propósito não é ficar evitando as coisas de baixo, é buscar as que são de cima. Oh, aleluia. O evangelho não é não toque no que está embaixo, é toque no que está em cima. Isso é o evangelho. O evangelho não é o que você não pode fazer, é o que você pode tocar, Jesus Cristo de Nazaré. Não é onde você não pode ir. Eu não posso ir na balada, eu não posso ir na festa, eu não posso ir em tal lugar. Não, o evangelho não se trata de onde você não pode ir, mas onde você pode ir, é na presença de Deus, no Santo dos Santos, nos lugares altos. E quando você entra lá, você não tem a mínima vontade de ir lá embaixo. Porque já que você entrou nos lugares altos, a sua natureza carnal, aquela natureza de Adão, ela não faz o menor sentido, porque você morreu e ressuscitou com Cristo. Então o que nós devemos não é ficar focado no que a gente não pode tocar, no que a gente não pode manusear, é focar em quem a gente pode tocar, em quem a gente pode alcançar, onde a gente pode entrar, aonde eu posso encontrar o meu Deus. E aí a notícia é, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, você tem que entrar. O que você tem que fazer para ser cristão? É deixar de fazer o quê? Não é deixar de fazer o quê? É o que você tem que fazer, você precisa entrar no Santo dos Santos, e lá você vai encontrar tudo que Ele quer para você. E lá as outras coisas vão deixar de fazer sentido. Então, portanto, já que você ressuscitou, agora você tem acesso às coisas que são do alto. A obediência plena é procurar, buscar as coisas que estão lá nele, porque a nossa vida está escondida nele, a nossa vida está lá. Então para de ficar focado no que você não pode e começa a ir buscar o que você tem que buscar em Cristo Jesus, buscar o que está nele. E aí a expressão para buscar as coisas que são de cima, o verbo ali buscar, é a palavra grega zeteu, que quer dizer procurar pelo raciocínio. É um investigar, manter o pensamento fixo. Então o que é buscar as coisas que são de cima? É manter o pensamento nas coisas de Deus, é manter o seu pensamento diante de Deus, no trono da graça, é você manter-se em comunhão com Ele, é você fixar o seu entendimento e ficar investigando, pensando, buscando. Sabe quando você está encasquetado com uma coisa? Sabe quando você não para de pensar numa coisa que você encasquetou? Você fala assim, não consigo tirar isso da cabeça. É isso que você tem que fazer com o evangelho. Ele tem que te impactar de tal forma que você não tira a palavra da cabeça, porque você está buscando ele. E quanto mais você busca, mais você recebe. E quanto mais você recebe do que tem em cima, menos você quer o que tem embaixo. Aleluia! Aleluia! Então, o caminho para a obediência que agrada a Deus é saturar a mente com a mensagem de Cristo. É investigar, é buscar, é habitar ricamente em vós a palavra de Cristo. A plenitude acontece quando a palavra, e a expressão grega logos, mensagem, é o que dá sentido, é o verbo, atinge todas as áreas da nossa vida. Quando a mensagem de Cristo atinge tudo, e aí nós estamos falando de plenitude. Viver em plenitude quer dizer que não tem mais uma área da minha vida que é de Jesus, e outra que é mais ou menos de Jesus.
Não tem uma área da minha vida que eu obedeço e outra área que eu falo, não, isso aqui deixa que eu cuido, porque a minha vida é uma vida de plenitude, é totalidade da minha vida, é de Jesus, porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Amém? Isso é poderoso demais, né? Nono, essa aqui é poderosa, hein? Nós já vamos encerrar. A palavra habita, então lembra aí, Colossenses 3,16, que habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Segredo, a palavra habita em quem faz dela um hábito. Amém? A palavra habita em quem faz dela um hábito. A palavra é a mesma, para hábito e habitação. Então, isso é poderoso, porque todo hábito gera uma habitação e revela uma habitação. Se eu tenho o hábito de estar diante da palavra de Deus, a palavra habita em mim. Se eu não tenho o hábito, então é questão de hábito. E hábito é uma questão de decisão. Hábito é uma questão de decisão. Por que que eu tenho o hábito de escovar o dente todo dia de manhã e de noite e depois das refeições? Porque se eu sair de casa com o hálito que eu acordo de manhã, vai ser um problemão, né? Nem eu vou me suportar. Então, eu tenho o hábito, é uma decisão, é uma escolha, eu escolho. Eu tenho o hábito, hábitos saudáveis, são decisões. Por que que a palavra não habita em muitos cristãos? Porque eles não têm o hábito. E o que que é hábito? É decisão. Então, todos os dias é uma decisão se debruçar diante da palavra ou não. Você tem todos os dias uma decisão. Eu vou assistir o filme, eu vou entrar no Facebook, no Instagram, ou eu vou me debruçar diante da palavra. É uma decisão. Todos nós temos que tomá-la. Porém, quem tem o hábito tem uma habitação. Quem não tem o hábito não tem a habitação. A palavra de Cristo habita ricamente em você ou não? Depende do seu hábito. Então hoje é uma noite de mudança de hábito, amém? Mudamos o entendimento para mudar o hábito. Mudamos o entendimento para mudar o comportamento. Se você tenta mudar o comportamento sem mudar o entendimento, não funciona. Mas quando você entende o que a palavra de Cristo faz em você, você agora tem o hábito de se prostrar diante dela para que ela habite dentro de você. Amém? Então hoje é noite de mudança de hábito, amém? Foi o propósito de Deus desde o princípio. Ele queria morar conosco. Ele queria estar conosco. E Ele está conosco através da sua palavra. Então, ó, a plenitude de entendimento para que a palavra habite dentro de nós e a gente tenha uma habitação, uma casa onde a palavra de Deus habita e essa palavra vai se revelar através da nossa vida. Então, quem ouve esporadicamente não está vivendo em plenitude. Quem apenas ouve de vez em quando a palavra não está desfrutando de tudo que a palavra tem para oferecer. Então, comece o dia lendo a palavra, termine o dia lendo a palavra, que a palavra habite em você. Se você pegar Efésios 5,18, vai falar de um texto igual a esse. Só que em vez de falar que habite ricamente em vós a palavra de Cristo, sabe o que fala? Sejam cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí a sequência do texto é a mesma. Por quê? Porque encher-se do Espírito é habitar-se ou encher-se da palavra. Você quer ser cheio do Espírito Santo também? Então encha-se da palavra. Esse é o segredo, não tem mistério. Encha-se da palavra, que a palavra habite ricamente em vós. E 10, para a gente terminar. A palavra gera plenitude através das verdades que ela carrega. Então, a palavra está gerando plenitude em nós. Nós estamos falando da plenitude que há em Cristo. Da onde vem essa plenitude? E aí, quais são as verdades que a palavra carrega que a gente vê aqui em Colossenses? Capítulo 1, verso 13 e 14. Olha que poderoso. Capítulo 1, verso 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Uma palavra que gera plenitude em nós, perdão.
perdão. Quem vive magoado, quem vive culpado, quem vive manchado pela culpa não vive em plenitude. Mas o que a palavra traz para nós? Uma plenitude de perdão. Colossenses enfatiza o tempo inteiro, Paulo enfatizando aos Colossenses: ei, se livrem da culpa, vocês foram perdoados em Cristo Jesus. Vocês têm a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele falou lá, capítulo 1, verso 13 e 14, versículo 22, ele fala de novo, ele diz: olha, agora ele os reconciliou, você agora tem paz com Deus. Perdão fala de paz. Ninguém vive em plenitude se sentindo culpado. Ninguém vive em plenitude sendo manchado e marcado pela culpa. Capítulo 2, verso 13, ele vai dizer, olha que poderoso, esse versículo aqui é um dos meus preferidos. Olha que poderoso. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Aleluia. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Oh, se não tiver uma mensagem como essa na sua vida, você não vive em plenitude. Se você não tomar posse todos os dias da verdade do perdão que há em Cristo Jesus, da verdade da vitória de Cristo sobre os pecados que nós temos e tínhamos e teremos, porque Ele não perdoa as nossas dívidas passadas. Ele não perdoou as nossas transgressões que a gente cometeu. Ele perdoou todas as nossas transgressões. Se você tiver cometido uma transgressão hoje, Ele perdoa ou não perdoa? Perdoa, só basta você se arrepender. Porque o que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, Ele não lembra mais. A gente que lembra. A gente fica ressuscitando o defunto. Oh, meu Deus do céu. Então, quando Deus te perdoar, se perdoe também. Porque é o que eu mais vejo. É gente que foi perdoada por Deus, mas não se perdoa. Teve aquela passagem, né, que Jesus perdoou a certa pessoa, aí ele saiu E não perdoou. Ele não perdoou. Uma dívida muito menor. Muito menor, quer dizer, Essa parábola explica o evangelho, né? Perdoe o irmão de uma dívida menor, porque a dívida que você tinha com Deus era muito maior e Ele te perdoou. Então, viva a partir do perdão. Comece o dia lembrando do perdão que há em Cristo Jesus, do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, da escrita de dívida que foi rasgada. Segundo, plenitude de acesso. Então, primeiro, plenitude de perdão. Segundo, plenitude de acesso. Nós temos acesso aos lugares celestiais. Portanto, agora que vocês ressuscitaram com Cristo, busque as coisas que são de cima, mantenha-se nas coisas que são de cima, você tem acesso a Deus. E terceiro, capítulo 4, verso 12, esse versículo diz o seguinte: Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Plenitude de convicção. É você estar convicto de em quem você crê. Eu bem sei em quem tenho crido. Então, se você for uma pessoa inconstante nas suas convicções, você não vai viver a plenitude. O que a palavra traz para você? Plenitude de perdão, plenitude de acesso e plenitude de convicção. Eu confio nele, eu bem sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive, ele me perdoou. Então, para nós que estamos entendendo a palavra, então plenitude de entendimento através da plenitude da palavra, para que nós tenhamos, na semana que vem nós vamos ter o último, pode passar o próximo, Joe? Só para vocês verem o que é, o último tópico do nosso estudo é plenitude de vida. Semana que vem a gente começa, eu não sei se vai dar para terminar na semana que vem, eu acredito que vão mais 2, e aí, depois que a gente terminar Colossenses, a gente vai iniciar um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, tá bom? Vai ser muito bom também, muito poderoso. Então, nós estamos experimentando mais da plenitude que é em Deus, amém?
Se coloque de pé. Aleluia. Vamos agradecer a Ele. E nessa última oração, nós vamos orar por essas 3 verdades que a palavra nos traz, amém? Eu quero orar com você por perdão, por acesso e por convicção, amém? Eu não sei como é que tem sido a vida de vocês, mas os meus pés, caminhando com o mundo, insistem em se sujar. Quando a gente anda um pouquinho por aí, Jesus vai dizer, né? Você já está limpo pela palavra, mas o pé suja. A gente anda por aí, suja o pé. E sabe o que a gente precisa todos os dias? Perdão. Uma lavagem dos nossos pés. Tem gente que precisa ser lavado pela água da palavra, porque nunca teve essa lavagem, nunca foi perdoado dos seus pecados, mas mesmo nós que estamos na igreja constantemente, nós vamos vendo que se a gente não se quebra diante de Deus, não se arrepende diante dele, a gente não quebra o vaso, a gente não se humilha, aquela sujeira vai impregnando e a gente vai vendo cada vez mais um peso no coração. E a gente vai vendo um clima estranho no nosso coração vai ficando fechado. E sabe o que a gente precisa para viver em plenitude? A gente precisa da paz. Da paz com Deus. A plenitude que vem da paz com Deus. Sabe como a gente experimenta isso? Perdão de Deus. E hoje, para alguns de nós, é uma noite da gente ser perdoado, amém? Da gente se derramar aos pés de Jesus, se quebrar, se quebrantar e experimentar o perdão para todas as nossas transgressões. Não importa o tamanho do seu pecado, o tamanho do sacrifício de Jesus é maior. Não tem pecado que seja grande demais para o sacrifício de Cristo. Ele nos perdoa todas as transgressões. Segunda oração que nós vamos fazer é para que nós estejamos constantemente nos lugares celestiais, buscando as coisas que são de cima. Eu não sei quanto tempo faz que você não visita esse lugar. Eu não sei quanto tempo faz que você não entra nesse lugar, mas hoje é o dia de você entrar. Nós não vamos poder orar muito tempo aqui, mas hoje é o dia de você tomar uma decisão na sua casa e você entrar nesse lugar celestial, você usufruir desse acesso que você tem em Deus e de você assumir um compromisso com a constância, com a convicção de quem Cristo é e de tudo que Ele pode fazer, amém? Você pode visitar esse lugar agora e obter perdão, amém? Você pode buscar nesse lugar as coisas que estão em cima e parar de ficar focado nas coisas que estão embaixo. Olha, eu vou repetir para você, o Evangelho não se trata das coisas que nós não podemos tocar embaixo, mas de quem nós podemos tocar em cima.